Doutora Patrícia Miranda, ela é advogada trabalhista e estamos falando dos direitos do trabalhador nesse momento da pandemia do coronavírus. Existem algumas situações que ainda essas situações requerem mais atenção. Por exemplo, das gestantes. Como o trabalhador deve lidar com as gestantes nesse momento da pandemia do coronavírus, doutora? Então, é uma questão bastante interessante, porque o que acontece? Existem aqueles trabalhadores que a gente chama de grupo de risco. E quem seriam esses trabalhadores de grupo de risco? Essa portaria que eu citei para você agora recentemente, ela trouxe um rol de trabalhadores de doenças, né, de patologias que seriam caracterizadas como grupo de risco. E as gestantes só estão arroladas lá com gestantes de alto risco. Então, em tese, a gestante, para termos da lei, a princípio, ela não é considerada alto risco, a não ser que seja uma gestante, ela não é considerada grupo de risco, a não ser que seja uma gestante cuja gravidez seja de alto risco. Para esses trabalhadores, há uma recomendação expressa nessa portaria para os trabalhadores do grupo de risco de que dê prevalência para o trabalho de forma de teletrabalho, de home office, ou que se suspenda temporariamente nos termos da lei sem prejuízo ao trabalhador do salário, para proteger a saúde desses trabalhadores. E a empresa que não fizer, ela está assumindo riscos das consequências que uma eventual contaminação pelo Covid-19 venha trazer para esse trabalhador. Agora, a pergunta que você me fez foi para gestantes, né? A gestante de alto risco, a gestação de alto risco enquadra como grupo de risco. Então, eu sugiro que ela seja afastada através do teletrabalho, do home office e de outros mecanismos que existem na legislação que possam permitir esse afastamento sem prejuízo para ela. Agora, a gestação normal, a gestação que corre de uma forma tranquila e que não está enquadrada como alto risco, a princípio, ela não teria que ter nenhum cuidado diferenciado dos demais trabalhadores nos termos da lei. Mas aí, Rafael, vai muito do que eu tenho falado da razoabilidade, sabe? O empregador, ele tem que ter essa razoabilidade, ele tem que ter essa sensibilidade, ele precisa entender se aquela trabalhadora tem ou não condições de trabalhar, mesmo que sejam emocionais, né? Porque eu acredito que gera um medo maior pelo fato de estar grávida. Então, eu penso que aqueles empregadores que puderem, mesmo que a legislação não fale expressamente, que eles concedam a essas gestantes esse tratamento diferenciado no sentido de home office, no sentido de teletrabalho, porque ele tem que pensar que qualquer consequência negativa na vida daquele trabalhador, se ficar comprovado que ele não tomou os cuidados que ele poderia tomar, às vezes não é nem obrigado por lei, mas existe uma condição favorável que ele poderia fazer. Não custaria prejuízos à sua atividade econômica. E se ficar comprovado que ele não fez e que em razão dessa conduta dele houve prejuízos, ele pode sim e deve ser responsabilizado. Doutora Patrícia Miranda, participando aqui do debate Super Sábado sobre os direitos do trabalhador, os direitos do trabalho nesse momento da pandemia do coronavírus. Doutora, e algo que mexeu com a rotina de todo mundo, ou com a rotina de muita gente, foi justamente a mudança na rotina de trabalho. Teve gente que teve o salário cortado pela metade, teve gente que teve a carga horária cortada, e agora as empresas efetivamente, elas podem voltar ao normal, elas devem proceder de que maneira? E como o trabalhador, ele tem que estar ciente de seus direitos nesse momento de retorno ao, digamos, normal? Certo. Nós tivemos no início da pandemia um primeiro momento, se a gente puder observar a cronologia, a gente vai ver que a gente teve no primeiro momento uma preocupação em evitar o contato, em tirar os aglomerados de pessoas, né? Então veio a MP 927, que é aquela que eu disse que já caducou, que já não tem mais vigência, mas previu uma série de mecanismos que tirava o trabalhador do ambiente de trabalho. Então possibilitou a concessão de férias antecipadas, férias coletivas, regulamentou o teletrabalho de uma forma a deixar um pouco mais simples do que prevê a CLT,
Mas aí começou a surgir uma outra questão, que foi a questão da economia das empresas. As empresas começaram, como muitas fecharam, tiveram as suas atividades suspensas em razão da quarentena, outras tiveram uma queda de demanda muito grande, as empresas começaram a não ter condições nem mesmo de manter a sua folha de pagamento. Então, o governo veio com a medida 936, que hoje se converteu na lei 14.020, essa medida diferente daquela 927 virou lei, e previu alguns mecanismos para poder preservar os empregos e preservar a renda. E nessa medida, veio a medida, por exemplo, de eu poder reduzir o salário de forma proporcional à jornada, com pagamento de auxílio do governo, de eu suspender o contrato de trabalho, com pagamento também do auxílio do governo, e é claro que, dependendo da remuneração do trabalhador, ele poderia ficar em prejuízo, porque o benefício do governo era pautado, era baseado no seguro-desemprego. Então, se o trabalhador tinha uma renda, por exemplo, de R$4.000, se a redução dele foi de 50%, R$2.000 seria pago pela empresa. Os outros 2.000, em tese, deveriam ser pagos pelo governo. Só que o teto do governo era o valor do seguro-desemprego, R$1.800. Esse trabalhador ia ter um prejuízo aí de R$200 mês, nesse exemplo que eu estou citando, né? Então, é claro que houve, sim, muitos trabalhadores que teve perda, mesmo com esse auxílio do governo. Só que essas medidas têm um prazo limite de 180 dias. Então, como você disse, muito provavelmente está acabando os prazos de redução de salário, redução de jornada e de suspensão contratual, e os trabalhos têm voltado ao normal, em tese, né? E aí, qual é a recomendação? O que tem que ser feito? As medidas, o empregador, ele tem que se ater às medidas previstas, e eu sugiro, tanto no ato de recomendação do Ministério Público do Trabalho, que é só jogar na internet, ato de recomendação número 1 do NPT, tanto na portaria 20 de 2020, para se assegurar de que ele está tomando todas as medidas possíveis para evitar que aqueles trabalhadores tenham contágio com a doença, e mais do que isso, fazer um papel social, de evitar que a doença se propague. Ele também tem essa obrigação enquanto ser social, né? De ter medidas efetivas para evitar a propagação da doença de uma forma geral. E, em resumo, Rafael, eu acho que são esses cuidados que o empregador precisa ter, de fiscalização, de implementação, e também a sensibilidade quanto à questão dos atestados médicos, né? Existe uma figura, não sei se você ia entrar nisso, mas da autodeclaração. Então, o empregador, a não ser que seja serviço essencial, eu estou falando de serviço não essencial, ele tem que aceitar a autodeclaração do empregado de que ele está com sintomas e aí precisa afastá-lo, de que ele mora numa casa em que alguém está contaminado, aí ele precisa afastá-lo, e os primeiros 14 dias, a princípio, são pagos pelo próprio empregador. Então, a gente precisa, nesse momento, contar com duas questões, que é a boa-fé do trabalhador e o bom senso do empregador. E aí é um momento muito especial da gente aprimorar as relações de trabalho, criar umas relações de trabalho, não um eventual acirramento, como se fossem dois lados opostos, mas como pessoas e partes fundamentais, complementares, para que a gente possa evitar maiores danos sociais e para que a gente possa manter o emprego e a renda, que é um pilar constitucional. Então, acho que é nesse sentido a minha resposta. Doutora advogada trabalhista, doutora Patrícia Miranda, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui com o Sistema Sagres, especificamente aqui no programa Debate Super Sábado. E onde que quem está te ouvindo nesse momento pode buscar mais informações, como se informar melhor sobre esse tema? O tema onde eu posso encontrar, por exemplo, o seu artigo, para que onde as pessoas podem encontrar o seu artigo, para que possam entender um pouquinho mais desse contexto do direito do trabalho em meio à pandemia. Então, eu que agradeço, é um grande prazer falar sobre esse tema e falar em um programa de tanta relevância. Agradeço profundamente essa oportunidade. Eu posso deixar, Rafael, o nosso link no Instagram, que a gente tem respondido perguntas, e posso também deixar meu telefone. Estou trabalhando em home office,
não estou trabalhando fisicamente no escritório, então eu gostaria de deixar esses 2 canais para que as pessoas, caso tenham dúvidas, vai ser um grande prazer respondê-los, porque eu acho que a gente precisa, todos nós, contribuir, dar as mãos e contribuir para a gente passar por esse período tão difícil, da menos pior forma possível, né? Pode ser? Sim, pode sim. O artigo foi publicado onde? No Popular. Ah, sim. Não, muito interessante realmente o artigo. Sim, e pode deixar os contatos, não tem problema. É porque pelo Instagram a gente deixa os artigos lá, sabe? Sim. O link dos artigos, de todas as publicações que a gente faz. Então é o @Miranda Arantes Advogados. E o telefone é 3212-1699. 3212-1699. Estou à disposição, vai ser um grande prazer contribuir com alguma dúvida que eu possa eventualmente sanar. Muito obrigado, doutora Patrícia. Muito obrigada eu. Bom dia. Grande abraço. Nós conversamos com a advogada trabalhista, doutora Patrícia Miranda. Você conferiu o programa e o debate Super Sábado.